Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Admara Martins. Agora eu vou pedir para você deixar aquele like abençoado, porque estamos lendo a Bíblia. Estamos em 2 Crônicas 19. O profeta Ageu repreende Josafá. Então Josafá, rei de Judá, voltou em paz à sua casa em Jerusalém. Mas Geu, filho de Hanani, o vidente, foi ao encontro do rei Josafá e lhe disse: Devias ajudar o ímpio e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Porém, alguma virtude se acha em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscar a Deus. Josafá morou em Jerusalém e voltou a passar pelo povo, desde Berseba até a região montanhosa de Efraim, fazendo com que voltasse ao Senhor, Deus de seus pais. E ele estabeleceu juízes na terra, em todas as cidades fortes de Judá, de cidade em cidade, e disse aos juízes: Vede o que fazeis, porque não julgais para o homem, mas para o Senhor, e ele está convosco no julgamento. Agora seja o temor do Senhor convosco. Tende cuidado no que fazeis, porque não há injustiça ou parcialidade no Senhor, nosso Deus, e ele não aceita suborno. Josafá também estabeleceu alguns levitas, sacerdotes e chefes das famílias de Israel em Jerusalém, para decidirem sobre os estatutos do Senhor e sobre controvérsias, e voltaram para Jerusalém. Ele lhes ordenou: Assim procedei no temor do Senhor, com fidelidade e com coração íntegro. Todas as vezes que vos chegar alguma controvérsia de vossos irmãos que habitam nas suas cidades, seja um crime de sangue, seja sobre lei e mandamento ou estatutos e juízes, adverti-os que não se faça culpados para com o Senhor, para que não venha grande ira sobre vós e sobre vossos irmãos. Procedei assim, e não vos fareis culpado. Amarias, o sumo sacerdote, presidirá sobre vós em todos os negócios do Senhor, e Zebadias, filho de Ismael, chefe da tribo de Judá, em todos os negócios relativos ao rei. Os levitas também serão oficiais diante de vós. Procedei corajosamente, e que o Senhor seja com os que são corretos. Segundo Crônicas 20. Deus concede vitória a Josafá. Depois disso, os moabitas e os amonitas, juntamente com alguns do meunitas, vieram atacar Josafá. Alguns homens vieram dar esta notícia a Josafá: Uma grande multidão de Edom, da além do mar, está vindo atacar-te e já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e resolveu buscar o Senhor e convocou o jejum em todo o Judá. Judá uniu-se para pedir socorro ao Senhor, e vieram pessoas de todas as cidades de Judá para buscarem o Senhor. Josafá ficou em pé na comunidade de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu o Deus que está nos céus? Não és tu que governas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há poder e força, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, não tiraste os moradores desta terra de diante do teu povo, Israel, e não há deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela e construíram nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, seja espada, juízo, praga ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois teu nome está neste templo. E clamaremos a ti em nossa aflição, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, eis os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, em cujo território não permitisse que os israelitas passassem quando vinham da terra do Egito, fazendo com que se desviassem deles e não os destruíssem. Vê como eles nos retribuem, vindo expulsar-nos da tua herança, que nos fizestes herdar. Ó nosso Deus, tu não os julgarás?
porque nós não temos força para resistir a essa grande multidão que nos ataca e nem sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão voltados a ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor com seus pequeninos, suas mulheres e seus filhos. Então, o Espírito do Senhor veio no meio da comunidade sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia e filho de Jeiel, filho de Matanias, o levita, descendente de Asaf, e disse: Dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim diz o Senhor: não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque a luta não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eles estão subindo pela ladeira de Ziz, e os encontrareis na extremidade do vale, defronte do exército de Jeruel. Não tereis que lutar nesta batalha. Tomai posição, ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos concederá. Ó Judá e Jerusalém, não temais nem vos assusteis. Sai amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram diante do Senhor para o adorar. Os levitas da descendência dos coatitas e dos coraitas se levantaram para louvar bem alto o Senhor, Deus de Israel. E de manhã cedo eles se levantaram e saíram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá ficou em pé e disse: Ó Judá e vós, moradores de Jerusalém, ouve-me. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e serei bem-sucedidos. Depois de consultar o povo, designou cantores para o Senhor, que saíssem na frente do exército, vestidos de trajes sagrados, louvando e cantando. Dai graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, que tinham vindo contra Judá, e eles foram derrotados. Os homens de Amon e de Moabe atacaram os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E depois de terem exterminado os moradores do monte Seir, eles ajudaram a destruir-se uns aos outros. E quando os homens de Judá chegaram ao posto de vigilância do deserto, eles procuraram a mudança, mas eles só viram cadáveres amontoados no chão. Ninguém havia escapado. E quando Josafá e suas tropas vieram saquear os despojos, acharam entre eles muito gado, objetos de valor e roupas, assim como joias preciosas, e tomaram tantos bens que não podiam levar mais. Saquearam o despojo por 3 dias, porque era muito. E ao 4º dia eles se ajuntaram no vale de Beraca, e ali louvaram ao Senhor. Por isso, aquele lugar é chamado o Vale de Beraca, até o dia de hoje. Então, voltando dali, todos os homens de Judá e de Jerusalém, com Josafá à frente deles, retornaram a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os tinha feito triunfar sobre os seus inimigos. Chegaram a Jerusalém com liras, harpas e trombetas para o templo do Senhor. Então o temor de Deus caiu sobre todos os reinos daquelas terras. E quando ouviram que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel, assim o reino de Josafá ficou em paz, porque o seu Deus lhe deu descanso ao redor. Josafá reinou sobre Judá, e ele tinha 35 anos quando começou a reinar, e reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Seli, e ele andou no caminho de seu pai, Asa, e não se desviou dele, fazendo o que era correto aos olhos do Senhor. Porém, os altares das colinas não foram tirados, e o povo ainda não tinha disposto o coração para o Deus de seus pais. Os demais atos de Josafá, desde os primeiros atos até os últimos, estão escritos nas crônicas de Jeú, filho de Hanani, que estão inseridas no livro dos reis de Israel. E depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou a Acasias, rei de Israel, que procedeu de forma ímpia. Aliou-se a ele para construírem navios que fossem a Tarsis. Eles construíram os navios em Ezion-Geber. Então Eliezer, filho de Dodava, de
Maressa profetizou contra Josafá, dizendo: O Senhor destruiu as tuas obras, porque te aliaste a Acázias, e os navios se despedaçaram e não puderam ir a Tarsis. Glória a Deus, aleluia. Eu vou pedir que você feche os seus olhos para que possamos finalizar essa leitura, né? Segundo Crônicas 19 e 20. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe. Amém.